Vamos lá, vamos ver se eu consigo que a Vânia entre dessa vez. Já adicionei, Vânia. Boa Ai, noite, Thaisa. Conseguimos. tudo bem, Vânia? Eu estava preocupada, mas aí tive que sair e entrar de novo para chamar você. Tudo bem? Tudo ótimo. Imagina, né? Isso é trabalhar online, né? E ao É, vivo acontece dessas coisas. Tá tudo ótimo. semana passada eu fui assistir uma live que teve que ser cancelada porque no bairro dela não funcionou de jeito. Ah, acontece. Beijo, Denise. Não entrou de jeito nenhum e ela remarcou, né? Faz parte. Verdade. Isso é Temos, trabalhar ao vivo, temos né? que aprender, é verdade, aprender a administrar tudo isso, né? Exatamente. Mas vamos lá falar um pouquinho da nossa ideia para a gente não perder tempo, já que a gente já Vamos. perdeu uns 5 minutinhos e a gente tem tanta coisa para falar. Eu Sim, queria me apresentar e te apresentar um pouquinho, claro, vamos né? Para lá. quem não me conhece, eu me chamo Thaisa Ananias, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica. Vânia, melhor você se apresentar então. Vai lá, faça as Então honras. vamos, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas cada psicólogo tem o que a gente chama de abordagem, né? Isso vai definir nossas técnicas, nossos métodos. Eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, essa é uma das minhas especialidades, junto com terapia de casal, né? Eu não atendo só casais, eu atendo muitos casais, mas meu público-alvo são casais e adultos. Faço sessões individuais para adultos, né? E como amanhã é Dia dos Namorados, é nada mais importante do que a gente falar a respeito de relações funcionais, né? E como a gente pode realmente comemorar essa data. Exatamente, essa foi a ideia da nossa live, foi exatamente essa, né, Vânia? Nós estamos vivendo um momento tão atípico, tão diferente, um ano tão diferente, pessoas comemorando seus aniversários de forma diferentes dentro de casa. Então, esse Dia dos Namorados também vai ser um pouquinho atípico, né? Isso. Vamos ter que comemorar em casa, não dá para fazer tantas Aglomeração. aglomerações, mas dá para, com um jeitinho, com um carinho, com um romantismo, com uma Sim, boa sim, vontade, né? sim. Fazer uma comemoração a dois gostosa, saudável, divertida e diferente. Nem sempre o diferente é tão ruim assim, né? Sim, sim. Existe um lado funcional em todas as coisas, mesmo nas coisas mais difíceis, né? E a ideia é a gente extrair esse lado funcional desse momento, é, Dia dos Namorados, nesse contexto pandêmico. É, exatamente. Vai ser um ano diferente, vai ficar para a história, eu tenho certeza. E que a gente lembre com carinho, com um lado positivo disso tudo. Por isso a gente pensou até na ideia do sorteio, né? Dar uma Sim, brilhantada ali, uma mesa bem arrumada, bem bonita. Isso a gente pode fazer todos os dias, mas no Dia dos Namorados vale a pena, né? O verdade, romantismo precisa existir. Concorda, verdade. Vânia? Com certeza. Me perguntaram se o sorteio ia ser hoje, Thaisa, e eu expliquei. No final da live a gente vai fazer esse sorteio, né? Dessa mesa vai ficar a coisa mais linda. Vários personalizados, né, Thaisa? Conta um pouquinho do que tem aí pro pessoal. Isso, a ideia do sorteio é da gráfica Miriti. Eles montaram um kit de personalizados para mesa, com suplás de mesa, com um varal de corações, né? Com aqueles espetinhos que você pode botar onde você quiser na mesa para dar você bota acrescente um porta-retrato, uma vela, enfim, uma luz ali na penumbra, uma musiquinha gostosa. Opa, a gente tem que aproveitar mesmo em casa, deixar É as verdade. crianças ali depois do horário, enfim, dar uma driblada nos problemas todos e aproveitar essa relação, que, aliás, esse é o tema da nossa live, né? Como fortalecer uma relação a dois nesse dia dos namorados tão atípico. E eu penso, sabe, Ivânia, que assim, o relacionamento, de uma forma geral, independente de ser casamento ou de ser namorados, mas o casamento ele demanda um pouco mais de cuidado, o relacionamento ele precisa estar saudável, estar equilibrado, né, para que ele se mantenha gostoso. Isso eu acho que é fundamental. E cada um tem o seu jeito de ser, as pessoas são diferentes,
têm desejos diferentes, pensamentos diferentes, e precisa isso ser ajustado para que haja uma boa relação, né? Com certeza, Thaís. Eu sempre falo isso, né? Na minha rede social, eu sempre comento algo, né? O relacionamento ele tem várias etapas. A primeira delas é a construção, quando a gente inicia, e uma constante é a desconstrução, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, eu queria me relacionar, mas não conflitar. Não tem como, né? Eu sempre falo, a briga, o conflito faz parte da comunhão. Onde houver pessoas, vai haver conflitos. Então a gente precisa aprender a fazer essa reconstrução para a gente poder ter um relacionamento duradouro. Então as pessoas às vezes idealizam a relação a dois, né? E imaginam que não tem que haver desconstrução. Não, tem que haver uma desconstrução desde que ela seja respeitosa, produtiva, né? Até para a gente discutir a relação existe uma estratégia, né? E a gente pode falar até um pouco sobre isso aqui. Acho importante também só mencionar, Thaís, aqui, me fizeram muitas perguntas, deixaram muitas perguntas, né, no painel de perguntas que eu Anotei abri nos várias aqui stories. também. Isso. A gente não conseguiu separar todas por causa do tempo. A gente escolheu aquelas que eram mais semelhantes, tá bom? E você pode deixar aqui também ao vivo as suas dúvidas. Se a gente tiver tempo, a gente responde sem problema nenhum. Não é isso, Thaís? Ou também depois, se alguma coisa a gente não conseguir responder, que mandem no direct e a gente vai tentar esclarecer. A primeira pergunta até que eu queria lhe fazer era assim, por exemplo, como é que você tem visto o cenário atual dos casais? O que você tem observado, ou que os casais têm te verbalizado? Como é que está nesse momento? Porque, por exemplo, tem se falado muito, nesse momento de pandemia, está existindo muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos divórcios, né? E numa live anterior que eu fiz até com a Rosana Lemos, que também trabalha muito com casal, ela disse assim, Thaís, engraçado, eu também tenho percebido que os casais estão aproveitando para se fortalecer. Isso. Aqueles que estão se desentendendo, já existiam conflitos anteriores. Exato. Então, o nosso objetivo é exatamente falar como fortalecer essa relação. Vânia, diz aí pra gente. Então, exatamente, assim, esse dado é bem verdadeiro, né? Se você já tinha um conflito anteriormente, imagina que eu não resolvi aquele conflito e eu passo muito tempo junto com meu parceiro, né? A gente nunca passou tanto tempo junto. Quem faz home office, por exemplo, toma café da manhã, almoça, janta, vai ao banheiro, deita, acorda, né? Os dois que estão trabalhando em casa. Imagina que se você não tiver resolvido aquele conflito, aquele dilema, você vivendo com muita frequência ali do lado do outro, a tendência é aquela briga aumentar. Mas existem muitos casais que estão se ressignificando, né? Alimentando suas linguagens de amor. Eu abri uma enquete no meu Instagram, né? Perguntando, e aí, como é que tá a relação de vocês a dois nesse tempo de pandemia? E as duas enquetes, a maior parte das pessoas diziam que estava melhor do que a gente conseguia imaginar, né? Porque a gente recebeu um dado da China ali no final desse processo pandêmico todo deles, que o número de divórcios aumentou. Então, a gente tinha essa preocupação aqui, né, pra gente também. Mas nas nossas enquetes, a gente vê que tem casais se ressignificando sim. Isso é uma notícia muito feliz. E há essa possibilidade. Por exemplo, como eu atendo muita criança, quando a gente atende criança, a gente precisa atender os pais, né? Ou fazer uma orientação, enfim. E eu tenho sentido muitas dificuldades, ouvido muitas mães verbalizando sobre a dificuldade de se relacionar com os seus parceiros nesse momento. Inclusive, fiz um convite para elas participarem da live exatamente por conta disso. Se a gente precisa ajudar as crianças, né, a lidarem melhor com todo esse momento, os casais eles também precisam fazer isso. É necessário uma calma, diminuir a ansiedade, ter um pouquinho de paciência. Aliás, aumentar um pouco mais a paciência, né, nesse momento. Ouvir mais. Sim. Tem situações que, assim, não são fáceis. Meu marido tem que trabalhar aqui, a minha esposa trabalha ali. E tem 2, 3 filhos gritando dentro de casa. E eu precisei dispensar a minha secretária, porque, enfim, por todos os motivos que nós já sabemos. Como é que eu vou me entender bem com meu marido? Exato. Ontem, num dos grupos que eu convidei, Vânia, uma pessoa disse assim, eu vou tentar, eu quero muito assistir essa live, vou me programar, mas eu não sei se o marido vai deixar. Aí eu perguntei, como assim? Aí ela falou, não, ele não desgruda, ele fica o tempo todo do meu lado, para onde eu vou, ele vai. Aí eu perguntei, isso é bom ou é ruim? Porque na hora que ela falou, eu achei que ela estava falando como um lado negativo, e ela disse, não, isso é bom. Eu falei, então, olha, tá vendo? Porque é uma oportunidade, nem todos tinham como
tomar café, ou almoçar, ou jantar com seus parceiros, né? Então, se Sim. dá para fazer isso, a gente tem que tirar o proveito desse momento, abrilhantar um pouco esse relacionamento que, né, às vezes ele fica ali no dia a dia, não dá tempo mesmo, é muito corrido. É E verdade. como driblar essas dificuldades, na tua É verdade, opinião? Thaís. Sabe o que acontece? E eu também falo muito isso nas minhas redes sociais. A gente não foi educado para se relacionar. A gente não sabe a respeito de escalas da personalidade, temperamento, linguagens do amor, né? A gente não entende, a gente às vezes não tem uma inteligência para poder compreender as nossas emoções, quanto mais a emoção do outro, né? Então eu acho assim, como driblar tudo isso, né? Eu acho que é a resposta que eu costumo dar, né, quando as pessoas me fazem essa pergunta. Acho que adquirir conhecimento, desenvolver competência técnica em relacionamento a dois, porque tem coisas que a gente precisa saber. Por exemplo, Linguagem do Amor, que tem um livro maravilhoso que eu sempre indico, que são as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, que, assim, fala do quanto a gente consegue se sentir amado de maneiras diferentes, né? Tem gente que é mais verbal, tem gente que é mais físico. Então, imagina, se você não entende isso no momento desse, né, de pandemia, que você está junto ali do seu parceiro, você vai projetar, você vai entregar a sua linguagem de amor para o outro. Como você se sente amado, sei lá, com um toque físico, você vai querer abraçar, beijar, e de repente a pessoa ela é mais verbal. Quando você não entende isso, você está entregando uma linguagem de amor que não é a linguagem de amor dela. Olha a importância da competência técnica desenvolvida para a gente poder fazer com que o outro se sinta amado e especial de alguma forma. Então, acho que a primeira dica é assim, é fazer isso que as pessoas estão fazendo, né? Assistindo lives que são mais técnicas, né? Com profissionais que realmente têm uma competência para poder educar as pessoas nesse sentido e não só aprender, porque às vezes você assiste uma live dessas e é maravilhoso e você cresce muito, mas colocar em prática, né? Então, assim, eu acho Isso. que é esse o segredo, Thaísa. Buscar conhecimento. As pessoas, você falou que você trabalha muito com crianças, né? Às vezes os pais têm uma super paciência de investir na maternidade, na paternidade, o que é maravilhoso, o que é essencial, o que é muito E importante. não E investem na relação, e né? não investe na relação a dois, porque tem um pensamento ali inconsciente, às vezes, de que como eu estou me relacionando com um adulto, eu espero que, pelo fato de ser um adulto, já entendo o que tem que ser feito. E às vezes o óbvio, dentro da relação a dois, ele precisa ser comunicado, né? Como eu escuto isso dos casais, Vânia, mas eu preciso falar isso? Sim, às vezes você precisa falar determinadas coisas, porque o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. Isso já começa a mexer com uma outra coisa super importante, que a gente pode falar aqui também, que é a comunicação assertiva do casal, né? Que às vezes, por falta de inteligência emocional, não se consegue desenvolver uma comunicação respeitosa e assertiva, Thaísa. Eu estava pensando exatamente, eu ia deixar você terminar de falar para perguntar sobre essa importância da comunicação. Eu penso assim, que muitos casais estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ainda se boicotam quanto aos seus sentimentos, quanto às suas vontades, aos seus desejos. Tem vergonha, talvez, ou medo de exprimir o que sente, de expressar, né, o que gosta. E o que não gosta, porque é importante que o outro que está comigo, dividindo uma vida comigo, né, saiba, né, do que eu gosto, do que eu não Sim. gosto, o que é importante para mim, o que eu realmente não tolero, né? Uhum, Falando de uma forma geral, de uhum, sentimentos, de atos, de uhum, atitudes, até da questão da relação sexual mesmo em si. uhum, Muitos parceiros têm uhum, medo de verbalizar e ficam ali uhum. se oprimindo, né? Sim, E aí a reação ela não toma uma liberdade maior que precisa uhum, tomar, né, sim, para que a gente sinta que há uma me fugiu a palavra, mas um encadeamento melhor ali entre os sim, dois, né? Que sem dúvida. realmente a coisa funcione. Sim. Então, Assim, o Thaís, diálogo é fundamental, né? com Nada melhor do que ele certeza. para poder. É claro que também tem horas que a gente precisa dar um basta em Sim. desentendimentos. Quando eu falo de diálogo, não é de brigas, não são discussões. As discussões acontecem e quando elas Sim, acontecem, uma hora eu vou precisar dar um basta. Mas o claro. diálogo, no sentido produtivo, né, Sim. para fortalecer a relação, eu acho que é um passo fundamental. Muito.
Assim, você falou de uma coisa super importante que é a transparência da comunicação, né? E a gente ainda vê muita falha nesse sentido. E por que isso acontece, né? Existem várias explicações, claro, a gente está falando de comportamento humano, não existe uma resposta universal para as coisas, né? Do comportamento. Mas as pessoas têm medo de expor as suas vulnerabilidades, né? Porque elas têm medo de, enfim, criarem um testemunho contra elas mesmas, né? Uma prova contra elas mesmas diante da exposição da sua vulnerabilidade. Só que quando eu não exponho a vulnerabilidade, né, a minha fragilidade, né, eu não dou a mim mesmo e ao outro uma oportunidade de mudança, de crescimento, de transformação. Entende? Tem uma série no Netflix maravilhosa, eu vou lembrar, o nome da série é da Brené Brown, e ela fala que é a autora do livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, né? A coragem de realmente a gente expor as nossas fraquezas, porque apesar das pessoas imaginarem, né, que é uma arma contra elas mesmas, é a oportunidade que você tem de promover transformação na sua relação. Se eu não sei qual é o meu problema, eu não tenho como operar o problema. Então, se eu não tenho essa relação transparente, né, e, inclusive você falou de um ponto super importante, relação sexual, que é uma coisa que a gente pode falar aqui também, né, Thaisa? Às vezes as pessoas esperam que o outro te proporcione o prazer, mas você não quer comunicar o que te gera. A relação sexual não foi legal, exato, porque a pessoa não conseguiu alcançar as minhas expectativas, mas você comunicou aquilo que você espera. Olha, Como mais é que uma ele vez, vai a saber, né? transparência. Adivinha, eu tenho uma bola de cristal. Exatamente. Então, acho que falta um pouco disso, da gente perder esse medo de compartilhar as nossas vulnerabilidades para que a gente consiga realmente crescer como casal. Tinha uma pergunta aqui que era como melhorar a comunicação do casal. Então, eu acho que é exatamente isso que você está Isso. falando. E tem uma outra coisa que acho importante a gente responder nessa pergunta aí, né? Às vezes você vai para um outro lado, né? Que a gente está falando de expor a tua vulnerabilidade. Tem uma outra questão super importante. O que você tem discutido, né? Eu estou brigando muito, mas você está brigando por quê? Às vezes você está numa discussão por algo que nem fere seus valores, né? Não é algo que fere a lealdade, o respeito, a transparência da relação. Além de não ferir os seus valores, é algo que você não precisa chegar num consenso. Você não precisa chegar num ponto em comum com seu parceiro ou parceira. E aí você começa a avaliar a situação. Caramba, isso pelo qual eu estou discutindo não fere meu valor, eu não preciso chegar a um ponto em comum com a pessoa que está do meu lado. Às vezes, é só a minha dificuldade em lidar com o divergente. Né? A gente chega nesse ponto de, bom, a pessoa tem uma opinião diferente da minha e eu não consigo aceitar. Eu tenho uma baixa tolerância à frustração quando a minha vontade ela é contrariada de alguma forma. Então, o problema já não é mais o outro. Aí é você. É a sua resposta ao divergente, ao diferente. A gente precisa aprender a exercitar muito isso nos relacionamentos a dois. Tem uma hora que a pessoa vai pensar, sentir, se comportar de uma maneira distinta, não vai ferir seu valor aquilo, e você tem que falar, ok, não concordo, mas respeito. Né? Isso precisa ser exercitado. Acho que isso melhora muito essa comunicação A também. relação, né? Olha, Uhum. você falou da série, vê se é esse o nome que a minha queridíssima Preveram? amada mãe psicóloga colocou. Vê se é esse aí. Dynasty, é esse o nome? Não, não é. Tem outra? É da Brené Brown, gente. É da Não Brené conheço, Brown. também não assisti essa série ainda. Ela é maravilhosa, mas eu vou procurar e vou compartilhar nas nossas redes Depois sociais. compartilhar. Isso. Alguém da agora falou assim, que se a gente fala o que sente, o que gosta, o que não gosta, não tem como o outro se fazer de desentendido. É verdade, né? Verdade. A partir do momento que você consegue expor, se fazer mais presente, demonstrar um pouco mais de intimidade, que eu acho que intimidade é uma palavra fundamental no relacionamento. Sim. Intimidade, de uma forma geral, não é intimidade sexual, não, é intimidade Sim. mesmo, para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. E é importante, assim, o cuidado com o outro, de uma forma geral. O que ele gosta também. Porque eu Sim. preciso valorizar o outro para que ele me valorize, né? Eu Sim. preciso fazer bem para ele, eu preciso agradar de alguma forma. Um dia Sim. desse, uma mãe de um paciente disse para mim assim, Thaisa, quando eu saio, a primeira coisa que ele faz é, lembra de trazer a minha cerveja. E eu levo todas as vezes a cerveja. Mas na Uhum. hora que eu digo para ele assim, faz favor, lembra de trazer tal coisa da padaria ou passa para comprar tal coisa para mim, ele sempre diz, ah, não é o meu caminho, hoje É, não dá, amanhã você pega quando você sair. Então,
a gente precisa aprender também, precisa ser recíproco, né? Para ser Sem saudável e dúvida. equilibrado. Sem dúvida, Thaísa. Acho muito, acho que é um esforço, né? Às vezes o outro tem mais facilidade de me entregar algumas coisas e eu não. E eu acho que tem que haver um esforço, sim, para que eu consiga entregar, mesmo que seja muito difícil para mim. E tem uma outra coisa importante. Às vezes o outro não vai entregar aquilo que eu entrego, mas vai me entregar coisas que nem mesmo eu entrego para ele. Então, eu acho que isso também tem que ser considerado, né? Porque às vezes as Tem que ser pessoas falam pensado. assim. Isso. Ai, não existe reciprocidade, porque eu faço X e a pessoa não faz X de volta. Tudo bem, talvez ela não faça X, mas ela faça Y, W, e ela faça outras coisas que você não faz. Entende que é uma forma de ser recíproco também? Eu não preciso devolver exatamente a mesma Do coisa, mas mesmo eu jeito, né? do mesmo jeito, mas eu entrego outras coisas que são relevantes para a relação, porque eu acho que às vezes a gente fala de habilidade, por exemplo, existem pessoas que têm mais iniciativas do que outras. Então, se um parceiro ele tem mais iniciativa, é claro que o outro tem que se esforçar para ter, tá? Não estou anulando a responsabilidade do outro de ter Sim, eu entendi, iniciativa. perfeito. Tem que se esforçar. Mas às vezes ele não é tão bom em iniciativa, ou ela não é tão boa em iniciativa quanto você, mas é bom, por exemplo, em outros aspectos, em ser mais carinhoso, em pedir desculpas com mais facilidade. Você entende? Ele não te entrega ou ela não te entrega a iniciativa, mas te entrega, por exemplo, a facilidade de pedir perdão que você não consegue entregar. Tem reciprocidade do mesmo jeito, sabe? Então isso tem que Perfeito. ser considerado. E as pessoas são diferentes, né? E quando Uhum. duas pessoas se unem e resolvem juntar as suas escovas de dente, Ah, elas já eram diferentes antes. sim, Cada sim, um com a sua personalidade, com o seu temperamento, com o seu gosto, com os seus desejos, com os seus sonhos anteriores. Aí juntou muita coisa, claro, que pode ser unida, mas a gente não sim, pode esquecer que o outro é o outro, né? sim, Cada um tem é, as suas características sim, pessoais, que sem podem dúvida. ou não bater com o outro. Então, nem sempre você não tem como ser. Não existe também relação Igual. perfeita, Não, exatamente. Não dá não, para ser igual. Aliás, eu acho que nem deve ser, né? não. Quando a gente tem um mais agitado e um mais Uhum, calmo, quando a gente uhum, tem um mais ativo, mais proativo e um pouco mais brando, assim, mais, sabe, mais calmo, mais uhum. um pouco mais comedido. Isso ajuda na relação, equilibra, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É só a gente aprender a lidar com o divergente. É um desafio, mas é muito possível. E eu acho que é um exercício, Thaisa. Né? Quanto Diário, mais né? você vai testando, você vai aplicando, melhor você vai ficando nisso. É prática, né? As pessoas, então, com o passar do tempo, né? Se você for praticando aquilo que é bom para sua relação, você vai ficando bom naquilo. É muito simples, mas a gente tem que pagar um preço, né? Da mudança, da transformação, do ceder, do dialogar certo. Tudo isso que a gente Pois é. tem falado Então, aqui, nós precisamos pensar e alimentar essa relação sem sempre. dúvida. Porque um Sem dúvida. casamento é uma equipe, concorda comigo? Se Sem nós dúvida. decidirmos nos casar ou nos unir, enfim, a gente está ali junto para fazer aquilo dar certo. Eu acho que foi essa semana que eu até falei sobre os amores líquidos, que tem se falado muito sobre isso, que de fato ficou muito. Ah, eu já não me entendo mais, pá, me separo. Ah, já não deu mais certo, então tá bom, eu parto para outra. Mas e cadê aquela boa vontade, aquela força de vontade? Cadê aquele fazer dar certo da relação? É Sim, possível fazer dar sim, certo. Claro sim. que se não deu, se já está tendo muito mais desentendimento, se você coloca na balança, tem muito mais problema do que benefício, aí é hora de se pensar, é hora de investir numa Sim, terapia de casal, claro. né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é preciso tentar. E sim, as pessoas às vezes falam assim, Vânia, existe mesmo essa questão da mudança, é possível mudar? E eu falo, gente, a gente trabalha com mudança todos os dias. Se a Então, gente a gente tem acreditar e a nossa profissão não vale, né? é o nosso trabalho. Então, assim, eu acredito, por ver tanto mudança todos os dias, eu acredito demais na mudança. Mas a mudança, ela depende muito da sua vontade. A mudança, ela envolve um gasto de energia, sim. A mudança, né, ela é uma nova programação cerebral. Para você mudar, você precisa passar pela dor da mudança, né? E eu falo isso para as pessoas, eu gosto de usar a palavra abstinência, né? Quando você
tá sentindo aquela dor da abstinência, de não estar mais entregando aquilo que você entregava, que era disfuncional, você dá um passo para trás. Então, assim, não dá para eu querer mudar e não sentir dor. Mas depois que eu passo por essa dor da transformação, né, o preço, o retorno é muito positivo para a relação a dois e para a sua vida, porque você cresce muito. Então, assim, não tem como eu querer mudar sem sentir essa dor. E ao invés de eu focar na dor, né, que eu estou sentindo com essa transição, é bom que eu foque nos resultados que essa transformação vai me trazer. Que traz, né? Olha, a Maísa fez uma colocação, Maísa, se você me permite, que eu acho fundamental. Ó, ela colocou aqui que quando há desentendimento tem jeito, né? E que quando você nem quer mais conversar, não quer mais discutir, não quer mais discutir a relação de fato, aquela relação já pode ter esfriado. Então, quando você, realmente, eu acho que isso faz todo sentido, quando você já está muito indiferente ao outro, já nem se importa mais, a relação vai esfriando, né? Então, enquanto eu me incomodo com o que o outro está fazendo, enquanto eu quero dizer para ele o que eu concordo ou o que eu não concordo, enquanto ainda há ciúmes na relação de uma forma saudável, óbvio, porque o ciúme não precisa ser doentio, né? Aquela relação ela está sendo alimentada ali. Não dá para deixar a peteca cair, porque na hora que a peteca cai, você acaba descobrindo outras coisas fora a relação que te tiram do eixo do seu relacionamento, do seu casamento, que eu acho que é importante. Verdade. Aliás, quando eu pensei em tirar do eixo, tem uma pergunta que fizeram que eu acho que cabe aqui, por exemplo. Como os casais, muitos casais com o tempo, eles acabam vivendo uma rotina, né? Por exemplo, toda sexta-feira a gente sai para jantar. Não sai outro dia da semana. Só dia de sábado é que pode ter sexo na relação, por exemplo. Né? Eu vou pedir uma pizza, eu escuto demais isso entre os pais das crianças. Thaís, a pizza só dia de domingo. Poxa, por que tanta rotina? Como é que os casais podem acabar com essa rotina, Vânia, e fazer diferente? Isso. É muito importante falar de rotina, né? Na verdade, existe uma escala da personalidade que fala de rotina. Existem pessoas que lidam muito bem com a rotina. Tem casais que adoram um determinado dia, num determinado momento a gente faz aquela outra atividade, e para esse casal que gosta de rotina, tá tudo certo, tá tudo bem. Se o casal não gosta dessa rotina, ele, quando estiver diante da rotina, ele vai ter a sensação de que está sendo sufocado, né? De que está sendo colocado dentro de uma caixinha e que ele não tem liberdade para poder fazer coisas diferentes. Então, a gente vai ter que mudar, né? A gente vai ter que trazer a inovação dentro da relação a dois, né? Então, como é que você gosta de funcionar para que essa rotina não seja permanente? Você gosta de, no dia, né, programar alguma coisa? Então, conversa com seu parceiro ou parceira. Fale da importância dessa quebra de rotina para você, para que ele entenda, porque quando ele entende, né, ele vai ter muito mais motivação de embarcar nessa mudança, nessa transição com você, e comece a colocar em prática essas inovações dentro da sua relação a dois. E faça coisas diferentes, né? Não precisa ser muito diferente, é só quebrar aquele padrão. Se a gente começa a quebrar o padrão, a gente já quebra essa relação com a rotina. Quem não gosta de rotina, quebra a rotina, vai se dar bem. Gostei do que a Liane falou. Você viu aí o que a Liane colocou? Que a rotina agora na quarentena é só não enlouquecer. Se não enlouquecer agora durante a quarentena, tá tudo certo. É verdade. A gente está vivendo num momento, né, que não é o tema, mas assim, a gente está vivendo muitos lutos nesse momento de quarentena, isolamento, distanciamento social, né? A gente enterrou algumas coisas, a rotina anterior, né? A nossa dinâmica, o nosso dia a dia. Algumas pessoas importantes para nós se foram, outras ficaram doentes. Então, cuidar do nosso emocional nessa hora é muito importante. E para a relação, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Eu queria só esclarecer uma coisa, um ponto importante. Nós estamos falando da rotina da relação, do casal. Não é da rotina de casa. Porque, né, a Maísa falou um ponto que é fundamental. Por exemplo, com criança em casa, a rotina ela é necessária e ela é fundamental. Se alguém já viu uma das lives que eu falei de criança, por exemplo, aliás, era exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. Rotina com criança em casa é fundamental. Rotina para várias coisas. Hora de acordar, hora de dormir,
hora de estudar, hora da alimentação, mas o que eu perguntei, né, o que eu tenho pensado é assim, como Sim, mudar aquela rotina, a rotina para não deixar o casal cair na rotina. É isso que eu quero dizer. sim, A gente exato. só faz a mesma coisa, a gente não muda nunca, a gente não muda um restaurante, a gente não muda um tipo de filme, a gente não vai para um cinema, é não deixar cair nessa rotina chata. Sem É dúvida. disso que eu tenho falado. E assim, existe uma diferença grande entre essa dinâmica do adulto e da criança, né? A criança, ela tem que viver essa rotina porque ela tem que aprender essa relação com a disciplina que a vida cobra, né? Imagina, vai ter um dia Perfeito. que você vai estar adulto, você não vai querer ir trabalhar, mas você precisa ir trabalhar. Então, quando você se habitua a respeitar essa rotina desde lá de cedo, maravilhoso, né? Mas quando a gente está formando a base da personalidade ali, o adulto, a gente já está falando de uma pessoa que já formou a base dessa personalidade. Então, ele já entende, né, o que é a rotina, a importância de fazer as coisas mesmo sem vontade e como quebrar isso. Então, é uma linguagem totalmente diferente mesmo. Diferente, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal também. Como confiar no parceiro, mesmo, mesmo ele não dando motivo para desconfiança? Eu acho que o Olha que quer isso. dizer, né, é no sentido assim, ele não me dá motivo nenhum. Como é Aham. que, né, por que eu não vou desconfiar? Ou então, será que eu confio? Ele não me dá motivo, mas será que eu consigo botar a mão no fogo por ele? É verdade. Essa é uma excelente pergunta, dá pra gente falar tanta coisa sobre isso. Assim, se a pessoa não tem lhe dado motivo, por que sua desconfiança está aí? E talvez a gente precise avaliar a sua questão mais histórica, né? O que aconteceu historicamente na sua vida, seja nas suas relações a dois, né, no seu histórico familiar, nas suas relações interpessoais, que de repente te faz desacreditar no outro, né? Pode ser um pouco disso também, não necessariamente apenas isso, Thaisa. Mas isso é uma coisa que a gente avalia muito, por isso que existe uma coisa chamada de anamnese no nosso trabalho, para a gente poder ver Perfeito. qual a origem dessa tua desconfiança, já que o outro não te dá motivos para você desconfiar. Esse é um ponto muito importante. Outra coisa super importante é, eu nunca vou conseguir sempre controlar o outro. Nunca. Então, eu gosto muito da palavra fé, que a gente usa muito no contexto religioso, mas não precisa ser apenas no contexto religioso. Fé é você acreditar nas coisas que você não consegue ver. E a gente precisa ter fé para poder se relacionar. Porque se eu não tiver fé, eu já entro desacreditando na relação. Então eu já começo uma relação pensando, isso não vai dar Com o certo, pé acho melhor atrás, terminar né? agora. Exato. Se eu não tiver fé, eu termino a relação, porque eu penso, como isso pode dar errado lá no futuro? Como eu não quero sofrer, eu já termino logo agora, né? Não, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar no que o outro me diz, até que se prove o contrário. Ao Claro, se eu contrário. tiver algum Perfeito. dado, né, que obviamente me dê motivos para desconfiar, a gente senta e conversa e alinha a relação. Sim, claro. Mas enquanto eu não tiver motivos, eu tenho que escolher acreditar no outro. Senão você também vai parar de viver um pouco a sua vida e vai começar a viver a vida do outro. Será que ele está falando a verdade? Será que ela está me dizendo aquilo mesmo que. Será que faz sentido isso que ela me disse? Você está entendendo? Então você parou de viver o seu momento presente. Você está vivendo ali um momento do outro. Do Perdeu um outro. pouco de saúde mental e Eu emocional. achei lindo. Perdeu muito, às vezes. Uhum. Eu achei lindo essa questão da fé. E se a gente pensar de uma forma abrangente, isso pode Uhum. nos ajudar mesmo muito. Eu Uhum. fico pensando, quando a gente atende, por exemplo, eu não trabalho com casal especificamente, né? Eu trabalho, Uhum. mas Uhum. muitas vezes no atendimento individual você trabalha o Uhum. funcionamento, não Sim. necessariamente o casal. E muitas vezes eu escuto assim: ah, Thaís, esse eu já estou no terceiro casamento. Os dois eu Uhum. fui traída, não vou ser nesse. Por que você também vai ser traída novamente? Então, você já Exatamente. entra acreditando que se nos outros não deu Exato. certo, nesse não Exato. vai dar. Se o outro não lhe fez tão bem, aquele ali não vai Sim. fazer, Sim. né? E aí se você entrar numa relação descrente sem fé, já que você falou da fé, você não vai Uhum. conseguir investir de forma saudável nessa Não. relação. Você vai sempre ficar com o pé atrás, na incerteza, e ao invés de alimentar um amor, uma relação a dois equilibrada e saudável, você vai alimentar desconfiança em cima de desconfiança, né? E isso vai Para. trazer ansiedade, isso vai trazer um nível de estresse, de preocupação, e vai acabar não dando certo, porque você vai perturbar tanto o outro até que. Sim, sim. E assim, acho importante a gente ressaltar algumas coisas. Existem pessoas que não traem.
Existem pessoas que realmente estão dispostas a construir uma relação. Existem pessoas que possuem bons valores, sim. Às vezes, a gente vê muitas pessoas desacreditadas no ser humano, né? Acho que todo mundo... Generalizando. Isso a gente chama, gente... Isso é para nós, da cognitivo comportamental, é uma distorção cognitiva, chamada de generalização. Perfeito. Você viu ali, teve uma parceira que foi infiel, depois teve uma outra parceira que foi infiel, aí você generaliza. Pronto, todas as parceiras são infiéis. Não é verdade isso, tá Não bom? pode ser Existem assim. pessoas fiéis, sim, que estão dispostas a construir a relação. Agora, claro, na hora que você for escolher a pessoa para se relacionar, você tem que escolher uma pessoa que tenha a maior compatibilidade de valores com os seus valores. Acho que esse momento inicial é crucial, que é o momento da paixão, né, Thaísa? Às vezes, a gente está tão envolvido pela paixão que a gente acaba sendo mais emocional do que racional e não para pensar, meu Deus, essa pessoa às vezes não tem compatibilidade com os meus valores. E eu mergulho de cabeça naquela história 2. Que é o que acontece muitas vezes no Muitas início, né? vezes. Muitas Na vezes. grande maioria das vezes, a paixão, naquele auge ali, você vê o que não necessariamente existia, né? Sim. Você fantasia muitas vezes alguma coisa, mas isso faz parte. Isso, com certeza, todos nós que estamos aqui na live, que a maioria deve ser adulto, já passou por isso, mesmo que seja lá na adolescência. Aquele era o meu papo perfeito. Perfeito menos para você, para outro, não sei. Às vezes acontece, né? Mas como tu vai saber? Vivendo aquela relação. Talvez não precise, né? A gente observa isso. Você vai se entregar de fato, assumir um compromisso maior, se realmente você vê que há uma possibilidade daquela relação dar certo. Aí sim você. Mas para conhecer o outro, eu só consigo conhecer vivendo. Né? Se a gente não viver, não encarar, não tem como. Não dá para eu saber. Não existe príncipe encantado e não dá para saber que aquele vai ser o meu marido para o resto da vida ou minha esposa para o resto da vida, se eu não descobrir tentando. Isso. E aí tem uma pergunta que você falou de escolha. O que é essencial na escolha de uma pessoa para eu me relacionar, por exemplo? Olha, Será que meu cabe Deus. aí o que a gente estava Que falando? resposta fácil é essa, para não dizer o contrário, né, Thaísa? Tem muitas coisas, né? Eu tenho um grupo no meu Telegram que eu dou dicas a respeito de relacionamento a dois para os meus seguidores de lá, né? E hoje eu mandei uma mensagem de áudio muito importante, que eu falava assim: quando você realmente pode comemorar o Dia dos Namorados, né? Quando você vive uma relação com algumas características que são essenciais, que é justo que aqui eu acho que responde um pouco a sua pergunta. Quando existe compatibilidade de valor na relação, né? Então você tem uma pessoa ali que ela realmente entrega os seus valores, respeito, lealdade, transparência, tá? Aqueles que você não abre mão, eu acho que isso é super importante. Quando tem uma boa capacidade de mudança, eu acho que esse é um outro ponto super importante. Aquele discurso, você me conheceu desse jeito, então você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não se sustenta numa relação, não se sustenta. Eu sempre digo assim, a gente tem que olhar para os nossos parceiros, né? Eu tenho que olhar para o meu marido tem que olhar para mim e pensar, caramba, nós somos pessoas completamente diferentes do que éramos quando nos conhecemos, porque estamos muito melhores. Então, eu acho que compatibilidade de valor, boa capacidade de mudança, eu acho que desenvolvimento de inteligência emocional, né? Porque, imagina, se eu não sei lidar com a minha raiva, eu sou dominada por ela. E ajo de maneira impulsiva, destrutiva. Claro que isso em algum momento aconteceu nas relações, tá? Sem culpa. Se em algum momento você agiu de maneira mais hostil dentro da sua relação a dois. Isso acontece nas relações interpessoais. Mas desenvolver autocontrole, estratégias para lidar com essas emoções, eu acho que outra coisa... Tem muitas coisas, tá, Thaís? Não dá para responder tudo, mas uma outra coisa importante é propósito, né? Assim, para onde vocês estão indo enquanto casal, né? O que vocês querem? Não existe um único propósito, né? Tem gente que vai querer formar a sua família, ter seus filhos, fortalecer a sua história 2 e mostrar que é possível ter uma família bacana e estruturada. Tem gente que vai querer viajar o mundo juntos, não vai querer ter filhos, vai abrir uma ONG para animais de rua. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que ter... É muito bom que você tenha um propósito e você sabe para onde você vai. Eu sempre digo isso para os casais que eu atendo. Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, e o propósito te dá um pouco mais de sentido. A missão, o propósito te ajudam a manter a relação mesmo diante das dificuldades, porque as dificuldades vão chegar.
as desconstruções vão chegar. Quando você tem propósito, missão, algo muito maior do que a sua desconstrução, esse propósito te ajuda a sustentar essa história 2. Acho que essas são algumas dicas. Você falando, eu pensei o seguinte: criar o hábito de tomar decisões junto, em conjunto, fortalece a relação, né? Então, por exemplo, eu penso que assim, muitas vezes pequenos hábitos favorecem o vínculo afetivo, favorecem a relação. Então, tem casais que tem muito assim, eu vou ir, ponto final. Não é bem assim, né? Dá para discutir, por exemplo, eu quero comprar um apartamento X. Não, mas não é aí que eu queria lá, mas eu quero lá. O outro está te dizendo que não era bem o que ele queria, mas você vai lá e eu quero viajar. Um dia desse eu vi um filme com meus filhos e que o pai chegou, Vânia, e disse assim: nossa viagem de férias marcada. Aí os filhos e a mulher dele, um olharam para o outro assim, fizeram uma cara como quem diz. Aí na mesma hora eu falei: credo, que crianças, hein? Se eu chegar um dia aqui e falar: nossa viagem está marcada, vocês me olharem com essa cara. Mas enquanto eu falava isso, o pai perguntou: qual o problema? Já está tudo comprado, nossos 30 dias era um acampamento em algum lugar. Aí o pai saiu e as crianças falaram assim: mas de novo, já é o 6º ano que a gente passa no mesmo lugar. E aí a esposa disse: não vamos discutir com o pai de vocês. É o que ele planeja todo ano, deixa ele planejar todo ano. Por que essa esposa não podia ir lá e falar assim, né? Poxa, por que a gente não conversa sobre isso antes? 6 anos, as crianças gente. querem um lugar diferente. Aí até que ela resolve fazer e resolve ir para um parque na Disney, não sei aonde, e é uma farra danada. É importante, né? Você decidir junto. Sem dúvida. As escolhas precisam ser juntas. Sim. Eu atendi um casal, né, que eles vão sempre, ao final de semana, iam almoçar, e aí o pai falava assim: hoje é dia da gente almoçar, né? Vamos almoçar. E ele sempre escolhia o mesmo restaurante. E os filhos e a esposa pediam outro lugar. E aí, na sessão, né, ele trouxe justamente essa demanda. Mas as pessoas não ficam satisfeitos, né? A gente faz algo para agradar a família, mas assim, você está fazendo algo para agradar a família? Você entende? Ou você está fazendo algo para lhe agradar? Você entende? Tipo, tudo bem, vez ou outra, você fazer essa escolha, mas assim, ser democrático, a gente está falando de família, né? Então, não é só. E até ser autocrático em alguns momentos não é totalmente inaceitável, tá, Thaísa? Porque às vezes a gente tem que estabelecer esse controle. Você sabe, você trabalha com crianças, você sabe disso. Mas às vezes ser democrático na minha relação a dois, na minha relação familiar, né? Escutar um pouco mais o outro, quais são os desejos do outro e compreender a sua insatisfação também. Eu penso que a escuta ela é fundamental em qualquer relação. Mas numa relação a dois, eu não tenho como não ouvir o outro, né? É aquilo que a gente estava falando. Ao mesmo tempo que eu preciso dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me satisfaz, o que não me satisfaz, eu preciso também ouvir o outro. Eu preciso ouvir de fato. Que não é ouvir só porque eu estou escutando, mas é ouvir, é refletir, é assimilar o que o outro está me dizendo. Não dá para entrar por aqui e sair por aqui numa relação, né? Senão você não vai conseguir fazer as mudanças que a gente tanto falou que são importantes. Sim, muito bom. Acho que a gente tem umas observações aqui, né? O que aparece aí para você? Olha, a Ariane falou uma coisa agora. Ela disse que a capacidade de mudança foi ideal para ela porque o marido dela era ex. Que coisa! É meu Ou ex seja, inteiro. né? Se eu resolvo casar novamente com o meu ex-marido, ou meu marido, meu futuro marido, eu realmente vou precisar fazer algumas mudanças a isso. Faz total sentido, eu adorei isso. Se eu me separei e quero voltar com a mesma pessoa, alguma mudança tem que existir. Porque para ter a relação ter findado é porque alguma coisa ali não estava, né, em pleno acordo. Olha, uma pergunta aqui, ó. Amores, Oi, Carol, tudo bem? O que vocês acham de surpresa no Dia dos Namorados, né? Assim, então, Márcia, existe uma coisa chamada de subjetividade, né? O que é importante para o outro, o que é importante para você. Então, se você vê que é muito relevante isso
na sua relação a dois, que o outro vai ficar feliz, né? Ou que você vai ficar feliz e comunicar isso também, dê essa dica, se for importante para você, e entregue isso para o seu parceiro ou parceira, né? Porque a gente não sabe se é parceiro ou parceira, se você percebe que é relevante para ele também. Né? Eu acho que entregar as coisas que são importantes para o outro, né? A gente pode fazer esse esforço, vale a pena fazer esse esforço, não vale, Thaísa? Entregar ao Com outro que é toda relevante para certeza. ele. Uhum. Ela falou em surpresa e eu fiquei pensando aqui, né? Isso precisa ser valorizado, né? Sim. Para os casais que estão juntos, precisa ser pensado na data, né? Por Uhum. exemplo, do Dia dos Namorados. Ah, amanhã é sexta-feira. Ah, não, tá todo mundo de quarentena. Não vou fazer nada. Por que não fazer nada, né? Sim. Então, ainda há pouco, acho que foi a Maísa que falou e eu comentei em cima dela. Quando você deixa de valorizar, deixa de se importar, você realmente deixa a relação esfriar, Sim. né? Sim. E aí, às vezes, vai para um buraco sem volta, muitas vezes. Verdade. Aqui eu vou atender o dia inteiro. E eu tô bem cansada, não sei se você sabe, Thaís, eu estou gravidinha. Então, Não sabia. exato. Parabéns, que Então tem aquele máximo. cansaço da gravidez, Natural da gravidez. mas à noite a gente vai ter o nosso jantar, né? Especial de Dia dos Namorados. Acho importante. Aqui, nessa relação, isso faz sentido. Então, eu acho importante a gente fazer esse esforço mesmo, porque não é fácil, gente, não é fácil. Ainda mais nesse momento de pandemia, que também a minha secretária não está comigo, né? Então, eu tô junto com meu marido administrando as coisas da casa, trabalho, e a gravidez cansa pra caramba. Mas olha aí a questão do investimento, como é importante, como é relevante. Então, já, né, me programei por aqui. Acho que se você fizer Eu sentido acho para que é você, faça. fundamental. A surpresa, ela pode ser de muitas formas. Ela pode, inclusive, ser uma Sim, surpresa simples. Ela pode ser uma surpresa que não incomode o outro. Mas o que eu queria entender para eu responder para ela melhor era que tipo de surpresa, Márcia, por exemplo. Ele ficou muito preocupado em me surpreender. Tipo o quê? Qual era uhum. esse medo dele? Surpreender com o quê, por exemplo? Tu entendeste É. aí essa pergunta dela, essa relação dela, Vânia? Não entendi. Vamos ver aqui. É medo, por exemplo, de surpreender com algum desejo, com alguma fantasia? Será que é isso? Especifica aí pra gente, Márcia, pra gente poder Pensei te ajudar nisso melhor. quando eu vi a mensagem dela. Temos mais perguntas por aí, Thaísa? Das perguntas Temos. reservadas? Temos uma que é importante, não sei se dá tempo, mas eu achei muito legal. Por exemplo, é, tem uma que eu acho importante, eu não sei se a gente consegue, que seria se é possível superar uma traição. E tem uma que eu acho que é importante. Uhum. Como lidar com a ansiedade do outro? Eu pensei Ah, nisso agora, até nesse momento. entendi. Vamos lá. Não dá pra gente responder muito profundamente por causa Pois do tempo, é, já tem um sorteio, né? Mas assim, gente, assim, essa é uma demanda muito frequente nas terapias de casal, tá bom? Superação de infidelidade e traição. É possível? É possível. Isso acontece sempre? Não acontece sempre. Os dois têm que estar muito dispostos a passar por esse processo de reconstrução, né? A pessoa que foi infiel, ela tem que tentar sustentar o valor de fidelidade, porque deve ser um valor para o casal, já que machucou tanto, né, a quebra da infidelidade, e a outra pessoa ela tem que resgatar algumas coisas que são perdidas com esse processo de infidelidade, sim, que é a questão da autoestima, a questão da confiança, a questão da segurança. Então, às vezes é um trabalho psicoterapêutico mesmo que a gente precisa fazer com as duas partes. É possível, sim. Eu já vi relacionamentos passarem por várias quebras de valores, inclusive a infidelidade, se reestruturarem e ficarem melhores do que já eram. Então dá. Mas não é uma regra, tá bom? Esse é um ponto. sim, E e nem é lidar para com todo ansiedade. mundo, né? Exato. E lidar com ansiedade, né? A gente tem que ver assim, que nível de ansiedade está essa pessoa, né? Se a ansiedade for aquela ansiedade a ponto de levar para os transtornos de ansiedade, um toque, um tag, né? Um pânico, aí a gente indica realmente É psicoterapia, uma outra. intervenção, exatamente, medicamentosa, mas a ansiedade, de uma maneira mais simples, né, numa linguagem mais acessível, é esse excesso de futuro. Eu tô aqui pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que é muito para mim? Então, quer dizer, essa ansiedade, bom, segundo a minha abordagem cognitiva comportamental, ela está muito relacionada com falta de controle de pensamento, né? Racionaliza, você já fez tudo o que é possível para poder conseguir aquilo que você quer, então descanse nisso, acredite, bloqueie, expulse alguns pensamentos, e aí, Thaísa, é uma Boa longa aí. história.
porque haja técnica para falar sobre isso. Olha, eu queria finalizar algo que eu achei muito importante. Fernanda, eu super, hiper, absurdamente te entendo, né? Vânia, ela falou assim, por exemplo, eu já preparei a surpresa para o meu marido, né? Ou namorado. Será que ele vai preparar para mim? Mas aí eu queria deixar uma coisa, falaram algo para você, Fernanda, que serve para todos nós, né? A expectativa, ela às vezes incomoda, nos preocupa e nos deixa numa situação desconfortável. Nós precisamos fazer não esperando o retorno, porque senão a gente acaba se frustrando, concorda, Vânia? Porque Sim. as pessoas elas têm visões diferentes. Nem todo casal é mutuamente romântico. Às vezes tem um lado mais emotivo, outro lado mais racional, né? Então, eu vou fazer mesmo assim. Por exemplo, eu sempre disse isso. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto de preparar as surpresas. Eu digo, os meus filhos, por exemplo, são pequenos e só podem ter puxado para mim. Eu devo ser uma mãe. Eu achava que eu era chata, mas descobri que eles adoravam. Eu faço bilhetinho para tudo, né? A mesa tá arrumada, tem um bilhetinho ali. Tem prova no dia seguinte, vai um bilhetinho. Estamos pegando, sei lá, de algum lugar, tem uma mesa arrumada. E eles aprenderam com isso e começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Então, muitas vezes tem um bilhetinho tem um bilhetinho no espelho do meu banheiro, tem um bilhetinho dentro do negócio da minha escova de dente. E aí você alimenta o outro, né? Você vai fazendo, o outro pode aprender com você. Se ele não fizer, não necessariamente porque ele não está gostando do que você está fazendo, mas pode, para ele, né, não ser tão fácil assim, ou ele não consegue entender o que é isso. Mas aí, se a gente falou que é tão importante comunicar, se não for gerar briga, mas ela pode falar, poxa, né? Preparei algo tão especial para você depois, né, da noite. Não precisa ser na mesma hora que vai estragar o clima. Mas no outro dia pode perguntar, você lembrou que era Dia dos Namorados? Né? Sei lá, alguma coisa de uma forma mais sutil, que não o incomode, mas que você consiga dizer para o seu parceiro que você também queria um carinho, um agrado, que para você faz uma diferença, né? Receber uma florzinha ali, né? Comunicar o que é importante para você, não tem problema nenhum, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu vou ter que falar, não vai ser autêntico, entende? Exatamente. Às vezes a pessoa, ela não está habituada a fazer aquilo, né? E aí, quando ela entende que é importante para você, ela passa a fazer e passa a ser autêntico. Pode não ser inicialmente, mas depois que ela entendeu o significado e a relevância para você, passa a ser autêntico, né? E aí, Thaís, a hora do sorteio, ai meu Deus. Olha, esqueceu o aniversário. Se ele esqueceu o aniversário, pode ser que ele esqueça o Dia dos Namorados, né? É possível. Mas tenta dar uma lembrada logo amanhã de manhã. Amor, vamos fazer algo especial hoje, né? Dia dos Namorados. Dá logo uma cutucada para ver se ele lembra. É uma deixa. Já que para você é tão importante também receber alguma coisa, né? Sim, já estamos. Eu acho que a gente tá para terminar e eu não queria deixar a live cair. O sorteio combinado foi o seguinte: a pessoa precisava marcar, seguir as páginas, né? Então, por exemplo, temos muitas pessoas na live aqui, mas eu fiz o sorteio até o momento da gente começar a live. Eu fiz o sorteio com as pessoas que seguiram lá as regrinhas, né? Para o sorteio. E aí, eu anotei 3 nomes aqui. A primeira sorteada foi a Raquel Nunes. Ela tá aí? Olha! Raquel Nunes está por aqui. Raquel Nunes, você está na live. Ela marcou, curtiu as páginas certinho. Sim, tudo certinho. Eu não conheço a Raquel, então é Make Up Uni Raquel. Era o nome do... Bom, já que ela seguiu todas as regras, né? Olha, estou. Parabéns, Raquel! Tá aí ela. Pronto, Raquel, você foi a sorteada para ganhar o kit Decor Namorados da Miriti Gráfica, né? Que ofereceu para a gente para fazer o sorteio da live. Uhul mesmo! Você pode. Faz o seguinte, Raquel.
manda uma mensagem para mim lá no direct do Instagram. Aí eu vou te passar o meu celular, a gente pode falar hoje mesmo, e eu vou lhe explicar o que você precisa fazer para retirar. Amanhã a gráfica vai estar esperando o ganhador para retirar. E aí, como o Dia dos Namorados é amanhã, tem que ser retirado amanhã, né? Que é para poder Verdade. aproveitar e decorar essa mesa linda e maravilhosa para amanhã. Então, manda lá uma mensagem para mim no direct que eu te explico, te passo o contato do responsável da gráfica para você ir, tudo direitinho. Tá? Muito legal. Parabéns, Raquel. Vânia, Parabéns. queria lhe agradecer, amor, imensamente por estarmos dividindo, fazer esse bate-papo tão importante em plena Semana dos Namorados, né? Que espero que tenha ficado alguns pontos positivos para as pessoas. E se tiverem mais alguma dúvida, vão mandando para a gente que a gente tenta em algum momento responder para vocês. Thaís, eu agradeço muito o convite, foi um prazer enorme estar aqui. Um grande abraço para você. Vamos fazer outras lives, né? E todo Vamos sim. mundo que está mandando mensagenzinha aí pra gente, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Beijo, Um gente. beijo enorme, um abraço a todos e aproveitem. Tem uma palavrinha que é fundamental para tudo: amor. Então, nada melhor do que falar de amor em pleno Dia dos Namorados, né? Ou melhor, na Semana dos Namorados. Curtam, aproveitem, cada um do seu jeito, com a sua opção, com a sua escolha e da melhor forma possível esse Dia dos Namorados. Um beijo a todos. Obrigada, Tchau, Vânia. pessoal. Obrigada, Thaísa.